Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Espero que todos estejam bem, como sempre, e, sobretudo, confiantes nas promessas do Senhor. Que em breve, esse momento tão difícil que nós passamos, vai passar, em nome de Jesus. E eu quero aproveitar então também esta oportunidade para parabenizar todas as mamães por esse dia tão maravilhoso e reservado para que elas sejam homenageadas. Então, o meu desejo é que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada uma de vocês, mamães. Então, vamos agora meditar na Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é submetendo-se à vontade de Deus. E para isso nós vamos ler lá na Palavra de Deus, aqui na Palavra de Deus, no livro de São Lucas, capítulo 1. Então, abra sua Bíblia, Evangelho segundo São Lucas, capítulo número 1. A partir do verso de número 28 até o verso de número 38. Diz assim a palavra do nosso Deus. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parentela, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Agora eu queria ter uma palavra de oração, uma breve oração. Curva a sua cabeça aí aonde você está agora, nesse momento. Oremos então ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por mais esta oportunidade para aprendermos da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. E eu rogo para que a Tua graça e a Tua bênção estejam sobre todos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, conforme o texto lido, o anjo Gabriel vai até a casa de Maria para avisá-la, que o nosso Deus a havia escolhido para que ela pudesse dar à luz, que ela engravidasse e pudesse dar à luz a um menino, a um filho. E esse menino se chamaria Jesus. E você vê, pelo texto, que nós lemos, que Maria ficou confusa nessa hora. E na mesma hora, ela, sem entender muito, ela pergunta: como é que vai acontecer isso? Como é que isso vai acontecer? Porque eu não sou casada, eu não tenho relação com homem nenhum. E o anjo então explica para Maria que aquela criança que ela iria conceber, ela seria ali o resultado da ação divina na vida dela, e não uma ação humana. Ou seja, o Espírito Santo iria vir sobre ela e ela iria então conceber aquela criança. E eu posso imaginar nessa hora, quando o anjo está
falando para ela, né, que ela devia estar olhando assim perplexa, com ouvindo aquelas palavras, né, e na cabeça dela imaginando como é que isso iria acontecer. Talvez não ficando com dúvida, mas assim, assim meio que chocada, assim, meio que parada, né, ouvindo o anjo lhe transmitir aquela notícia, né, que Deus havia escolhido para isso. E o anjo então vira para ela e diz para ela assim: olha, Maria, para você ver, né, o poder do nosso Deus, o poder de Deus, a sua tia Isabel, aquela que é idosa, é avançada em idade e é estéril, ela está grávida de 6 meses. Então, ela ouvindo aquilo, né, e o anjo então acrescenta para ela, para que ela tivesse mais assim confiança, né, e descansasse naquilo que Deus iria fazer. O anjo diz então assim para ela, né, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, como está lá em Lucas, registrado, nós lemos agora, Lucas capítulo 1, verso de número 37. Quando Maria então ouve o anjo dizer isso, né, logo em seguida ela demonstra essa confiança, né? Então ela decide então se submeter, se entregando totalmente, né, à vontade de Deus. Então ela vai e diz assim para o anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Veja só, irmãos, quando a gente olha e pensa, né, e procura ali refletir nesse momento, de um modo assim tão rápido, né, eu creio que não levou horas, né, para ela decidir, ela não fez perguntas, não ficou ali tirando dúvidas, nada disso, porque senão estaria registrado na palavra de Deus. Mas eu vejo que logo em seguida, né, eu posso imaginar Maria aceitando, né, se submeter, né, a esse projeto de Deus para a vida dela, essa missão que Deus estava entregando nas mãos dela, né, sem refletir nas suas consequências, sem imaginar que riscos ela poderia passar, dificuldades que poderiam surgir, né, sacrifícios se ela aceitasse esse projeto na vida dela e essa missão, né, ou missão que Deus havia colocado nela. Mas simplesmente ela aceitou, não pensou nos riscos, não pensou em nada. Bem, então quando a gente olha para essa realidade, né, alguns pontos me chamam a atenção. E é sobre isso que eu queria refletir, trazer para a nossa reflexão hoje, quando a gente olha para o tema, se submetendo-se à vontade de Deus. Quando a gente pensa em submeter à vontade de Deus, o que precisa estar na nossa mente? Não são coisas para nos desanimar, não, mas tão somente para nos dar força e convicção, né? E talvez até estar um pouco preparado, né, para o chamado de Deus, né, para aquilo que Deus escolheu, né, nos escolheu para realizar determinado propósito, né, dentro do seu projeto que Ele tem para a humanidade, né, vamos dizer assim, né. Então, eu queria trazer alguns pontos para a nossa reflexão. Pelo menos 3 pontos eu gostaria 3 pontos que chamam atenção para que a gente pudesse refletir nesse momento. Quando Deus nos escolhe, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que é preciso confiar que Ele conhece todas as nossas limitações. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que a gente refletisse. Que Deus conhece, né, as nossas limitações, ou seja, por causa disso, nós precisamos confiar que Ele conhece. E se Ele conhece, Ele tem uma estratégia e Ele tem algo para nos ajudar nesse momento que nós assumimos um projeto dele na nossa vida, que aceitamos fazer parte dos seus projetos, assumimos uma missão dada por Deus a nós, né? Quando a gente pensa nisso, né, nessa realidade de que Deus conhece as nossas limitações,
a gente olha para a palavra de Deus e a nossa base é a palavra de Deus, né? São os momentos vividos, né, ao longo desses milhares de anos pelos servos de Deus, pelos escolhidos de Deus que estão relatados na palavra de Deus. O que a gente observa é que normalmente Deus ele escolhe as pessoas pela sua graça e não pelos nossos talentos. Quer dizer, Deus nos escolhe pela sua graça e não pelos nossos talentos, pelas nossas qualidades, pelo nosso caráter, né? Ou seja, pelos nossos conhecimentos. Não, Deus não escolhe. Esses não são os parâmetros que Deus usa para escolher alguém, mas é pela graça dele. Veja só, se Deus escolhesse alguém, né, vamos dizer assim, pelo seu caráter, né, pela sua desenvoltura, pela sua eloquência, ele não chamaria Moisés. Porque Moisés era um homem tímido, era um homem gago e, terceiro, ele era homicida. Ou seja, veja a qualificação, o histórico de Moisés. Mas Deus escolheu Moisés. Então, quando a gente olha, Deus não nos escolhe, né, porque dos nossos lábios saem palavras puras, palavras doces, né? Puxa, aquele homem, aquela mulher, quando fala, nos passa uma tranquilidade, ele tem sempre palavras bonitas, né? Sempre palavras positivas, é uma pessoa de visão otimista. Não, Deus não escolhe segundo esses parâmetros, porque se assim o fosse, ele não escolheria o profeta Isaías. Um homem, o próprio profeta Isaías se considerava um homem de lábios impuros. Ou seja, veja só a realidade, né? Talvez a gente muitos pensam assim, Deus quando escolhe, ele escolhe aquelas pessoas que têm uma boa formação profissional, pessoa que estudou muito qualificada, né? Cheia de diplomas, né? Talvez, quem sabe, né? Um filósofo doctor, um PhD, né? Quem sabe, né? Não, se esses fossem os parâmetros para Deus escolher, Deus não escolheria Pedro, Jesus não escolheria Pedro. Um homem um homem iletrado, diz a palavra de Deus, analfabeto, né? Quando fez o seu discurso, ninguém acreditava que ele estava fazendo aquele discurso. Como uma pessoa dessa, sem cultura nenhuma, falar dessa forma? Ou seja, quando a gente observa, né, e vê pela palavra de Deus, Deus escolheu Maria, né, pela sua graça, que significa favor imerecido. Graça é favor imerecido. E veja, olha o que o anjo disse para Maria, está no verso número 30. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Caramba, como é confortante saber que Deus nos escolhe pela sua graça e não pelos nossos méritos, né? Os nossos talentos. Veja só, quando Deus escolheu Maria, ele sabia das limitações de Maria. Veja só, Deus sabia, né, que Maria não seria capaz, né, de convencer, ela não tinha argumentos suficientes para convencer o seu noivo a aceitar aquela gravidez, né? Veja, quando a gente lê o livro de Mateus, capítulo número 1, verso 19, nós vamos ver que ali começa a mostrar que José ficou arrasado, né? Diz assim, José, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha só, a reação de José foi deixar Maria. Não dá, como é que eu vou acreditar? Não acredito nela, ela me traiu, não confio nela mais. Ou seja, isso só não se concretizou porque Deus ali interviu e o anjo do Senhor, em sonho, né, fala com José. Porque Deus nos fala com a gente em sonho também, irmãos. Disse assim, está lá no verso de número 20 de Mateus capítulo 1. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ou seja, que maravilha saber que Deus conhece as nossas limitações
e Ele nos escolhe pela sua graça. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de aceitar os projetos de Deus para a sua vida. Não tenha medo. Ele conhece as tuas limitações. Ele sabe o que você pode fazer e o que você não pode, o que você consegue e não consegue. Ele sabe até onde você vai. O importante é você saber, né, que fiel é aquele que nos chama. Como diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Fiel é aquele que vos chama. Esse vai estar contigo ao teu lado e nos momentos certos ele vai colocar a palavra certa nos teus lábios. No momento certo ele vai agir em teu favor, né? Como ele fez com Maria, agindo no momento certo, né? Então veja só, irmãos, ele conhece as nossas limitações, né? E no momento certo, então, ele vai agir a nosso favor, né? E o que nós precisamos ter em mente, né? Porque outra coisa que a gente tem que ter em mente, né? Quando a gente fala de limitação, né? Que é muito comum, às vezes, a pessoa responder a um chamado dizendo assim: ah, Deus, eu não tenho condição, eu não sei falar direito, eu não sei fazer isso, eu não estudei direito, ah, Deus, eu não sou capaz. Quando você pensar assim, né, lembra daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. Ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, Jesus falou: sem mim, está lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, eu aceito os projetos de Deus na minha vida, não pelos meus talentos, pelo aquilo que eu acho que eu sou, mas porque eu tenho um Deus que conhece a minha limitação e toda a minha suficiência vai vir do Senhor. É Ele que provê todas as coisas, porque a obra é dele. O segundo ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão e que me chama muita atenção é que Deus, quando Deus ele nos escolhe, né, pode ser necessário abrir mão dos nossos projetos de vida, né? Não é assim? Quanta gente que Deus chama às vezes para o campo missionário, diz assim: ah, mas eu tenho tantos projetos de vida, eu tenho tanta coisa para fazer, agora não é o momento não, deixa para depois. Às vezes a gente chama para fazer a obra de Deus na igreja, evangelizar, se dedicar, né, até alguma área da música da igreja, ou uma outra área da igreja qualquer de ensino. Não, isso vai me tomar muito tempo agora, eu tenho outros projetos, deixa para depois, né? Ou então a pessoa começa a pensar o que vai ser dos meus projetos de vida se eu aceitar esse projeto de Deus para mim, essa missão. Então eu queria dizer para você, irmãos, né, que você precisa dar prioridade aos projetos de Deus na sua vida. Mas vamos refletir, será que vale a pena você trocar os projetos de Deus, deixar os projetos de Deus pelos seus projetos? Os projetos de Deus na nossa vida, eles redundam um eterno peso de glória, algo incomensurável, a gente não consegue, avaliar, entendeu? Ou seja, vamos refletir um pouco na vida aqui de Maria. Será que ela não tinha projetos para a vida dela? Será que ela não tinha, irmãos? Veja só, irmãos, conhecendo a cultura judaica, quando a gente olha para a cultura judaica, nós vamos ver que a maioria das mulheres, podemos dizer até todas as mulheres, eu acredito que elas tinham um grande sonho. O maior projeto de vida delas, com certeza, seria ter um bom casamento, né, e ter filhos, e principalmente filho homem, porque naquela época, né, na cultura judaica, né, e em alguns lugares hoje ainda é assim, a mulher não pode trabalhar. Então ela dependia totalmente do marido para se manter, né, para sobreviver. E se ele morresse, ela precisava ter um filho, um homem, para ajudá-la, né? E ela não viver ali de esmola, ela não sofrer, viúva, né, sofrendo. Então toda mulher tinha o desejo de ter um bom casamento, para ser honrada, né, e ter filho, de preferência filho homem. E nós podemos ver que José, melhor dizendo, tinha tudo para ser esse bom marido que toda judia
toda hebreia sonhava. Porque a palavra de Deus diz, né, lá em Mateus 1, verso 19, que ele era um homem justo, né? E se ele era um homem justo, tinha tudo para ele ser também um bom marido. Mas quando a gente olha para essa realidade, para esse sonho que ela tinha, e se ele soubesse que ela estaria grávida de outro, ou seja, que ela chega até ele e apresenta dizendo que está grávida e o filho não é dele. E aí, será que ele iria aceitar? É claro que não, né? Nós lemos e vimos aqui, já até comentamos, que ele ficou arrasado e queria até abandoná-la e deixá-la, né? Ou seja, mas quando a gente olha, né, para essa realidade, né, só o fato, né, de ela aceitar a gravidez já mudaria completamente os projetos de vida dela. Quantas pessoas Deus chamou ao longo desses anos e teve que abrir mão dos seus projetos de vida? Você lembra de Moisés? Moisés, ele criado ali no Egito, no palácio, tendo o bom e do melhor, e de repente ele acaba cometendo um homicídio, mata um homem para defender um hebreu. E aí quando esse homicídio chega à tona, o que ele faz? Ele some, vai para a terra de Midian, e lá na terra se afastou dali para se esconder, fugiu. E lá na terra de Midian viveu muitos anos ali, conheceu Zípora, casou com ela, começou uma família, ele construiu uma família com filho, e com certeza Moisés tinha planos para essa família. Mas aí de repente, veja só o que acontece. Então, Moisés, ele, diante de todos os planos que ele provavelmente ele tinha para sua família, um plano jamais passaria para a mente dele, que era voltar ao Egito, de onde ele tinha fugido. Ou seja, mas o que acontece? Quando o Senhor vai até ele, ali em Horebe, e chama Moisés para um projeto que Deus tinha, que era exatamente ir ao Egito, tirar o povo daquela escravidão, mais de 400 anos de escravidão, e dali conduzir o povo, ele com toda a limitação dele, ele chegou até a argumentar para Deus que ele não tinha condição de dialogar, de falar. Deus acabou levantando ali Arão para ajudá-lo, mas veja, e conduzir o povo para uma terra que Deus disse que era uma terra que emana leite e mel, levá-los e conduzi-los para Canaã. Mas ele tinha dentro desse projeto de Deus que ele ia lá no Egito. Era exatamente o que não passava, que jamais poderia passar pela mente e nos planos de Moisés, né? Mas o fato, irmãos, é que Moisés, ele acabou aceitando e deu prioridade aos projetos de Deus para a vida dele e abriu mão dos seus projetos pessoais. Como mudou radicalmente, né, a vida de Moisés a partir daquele momento. Alguém que estava sempre apacentando o rebanho do seu sogro, vivia ali no campo, né, aquela vidinha de campo, de camponês ali, tranquilo, e agora enfrentar novos desafios, dificuldades e sacrifícios, né? Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que se for necessário abrir mão dos teus projetos de vida para realizar os projetos de Deus, então faça isso. Dê prioridade para os projetos de Deus na tua vida, porque com certeza, né, você não vai se arrepender disso, e Deus, ele não fica devedor de ninguém. Deus tem uma bênção muito especial para aqueles que dão prioridade para os seus projetos, abre mão dos seus projetos de vida para dar prioridade para os projetos de Deus. Essa bênção especial chama-se galardão. E veja, o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, que o vosso trabalho, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Ou seja, então vale a pena, irmãos, dar prioridade, não olhar assim para as limitações, saber que se de repente, se for preciso, você vai ter que abrir mão dos seus projetos, né, para assumir os projetos de Deus na tua vida. Ao longo desses quase
40 anos com o Senhor Jesus. Eu me lembro, na década de 1980, quando eu tinha vários projetos para mim. E um dos projetos, né, de crescimento profissional, eu precisava concluir a minha faculdade. E nessa década, eu abri mão desse meu projeto de vida para me dedicar totalmente à obra de Deus. E eu precisei adiar por 15 anos a conclusão da minha faculdade, porque eu havia decidido dar prioridade para a obra de Deus. E eu sabia o risco que eu estava correndo, como era importante eu concluir a minha faculdade, até para manter o meu emprego. Mas durante todo esse tempo, Deus me sustentou e a presença dele foi real na minha vida, enquanto eu estava dando prioridade para esse projeto. Ou seja, e até que Deus então me deu a oportunidade de concluir a minha faculdade, 15 anos depois. Ou seja, irmão, então, eu não tinha a mínima condição, mas eu precisava me capacitar para fazer a obra de Deus. E na medida que eu fui me comprometendo com a obra de Deus, Deus foi me capacitando. Então, querido, quero dizer para você, na medida que você se envolver na obra do Senhor, na medida que você se submeter ao Senhor, Ele vai te capacitando para fazer a sua obra. E meu desejo é que você possa fazer como Maria fez, dizendo para o Senhor: aqui está a serva do Senhor. Foi assim que ela falou para o anjo. Mas eu queria ainda trazer mais um ponto para a nossa reflexão, né? Que eu achei importante. É que quando Deus nos escolhe, nós precisamos aceitar que todo projeto ou missão tem seus sacrifícios e riscos. É muito importante a gente ter isso em mente. Mas veja, por que eu preciso trazer isso em mente? Mais uma vez, será que é para eu não aceitar? Não, Maria nem colocou essas questões. Mas é para a gente ter em mente de que Deus vai estar a presença dele vai estar conosco durante todo esse momento de risco, de dificuldade, né, de sacrifício. A presença vai ser real. Então a gente pode ficar tranquilo. Então hoje a gente pode olhar para trás e ver como Deus agiu na vida desses homens e mulheres chamados por Deus, para hoje a gente estar mais confiante que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então veja só, Maria, ela estava amparada pela presença de Deus. Isso é o que acontece com aqueles que se submetem à vontade de Deus e dão prioridade para as coisas de Deus. Foi o que o anjo disse para ela em Lucas 1:28. O Senhor é contigo. Olha só que coisa maravilhosa saber que o Senhor é conosco, né? Mas veja só, mesmo o Senhor estando com ela, ela precisou correr riscos e sacrifícios e dificuldades ao longo de todo o tempo que Deus estava realizando o projeto através da vida dela, durante todo o tempo que Deus deu aquela missão para ela. Veja só, a primeira coisa que ela estava sujeita ali, né, foi que ela correu o risco, né, de comprometer o seu relacionamento com as pessoas. Então foi o primeiro risco que ela estava correndo, aceitando aquela missão, aquele projeto que deu na vida dela, era comprometer o relacionamento. Perder o relacionamento, o convívio com os seus amigos. Sabe por quê? Veja só, como é que ela iria explicar para os seus amigos, familiares, para as suas amigas, para os vizinhos que ela estava grávida? E que essa gravidez não era de José. As pessoas sabiam que ela estava comprometida com José e sabiam, né, que ela não estava casada ainda. Né? Ou seja, essa situação seria considerada como um adultério. Ela seria considerada como uma mulher leviana. E nessa realidade, né, a maioria das pessoas iam se afastar dela. Não iriam ter mais desejo de tê-la como amiga, de caminhar com ela, porque seria mal visto. Olha só, seria uma pessoa desonrada. Então veja o risco que Maria estava correndo. Mas ela acabou, depois foi sendo honrada. Veja só, isso não acabou não acontecendo, porque depois ela foi honrada. Outro risco que ela correu ali, aceitando esse projeto na vida dela, era de perder a própria vida. Né? Porque lá em Deuteronômio capítulo 22, versos 23 e 24, a lei judaica determina
que uma mulher nessa situação, alguém nessa situação fosse apedrejada. Ou seja, então ela podia ser apedrejada. José podia pegá-la, levá-la a público e ela iria ser apedrejada. Olha o risco que ela estava correndo. Veja só, irmãos, foram tantas coisas de sacrifício, né, que dificuldades que ela passou. Quando a gente olha, né, para toda a vida de Maria, nós vamos ver que ela enfrentou muitos sacrifícios e riscos, dificuldades. Veja só, quando ela estava no 9º mês de gravidez, olha só, Maria jamais poderia imaginar que um dia ela iria passar por isso, né? Ou seja, no 9º mês de gravidez, ela precisou percorrer 130 quilômetros, né? Indo da cidade de Nazaré, ali na Galiléia, onde ela morava, até Belém, lá na Judeia. Veja só, 130 quilômetros e aonde? Em cima de um jumento. Tudo por quê? Porque o governador ali decretou um recenseamento. Mas veja só, ela poderia ter dito ali até para o seu marido arrumar um artifício, dizer assim, não estou bem, né? Então no 9º mês estou sentindo. Podia dar qualquer desculpa para não enfrentar aquela longa caminhada. Porque em cima do jumento caminhando não ia ser fácil. 130 quilômetros, irmãos, não é fácil não, né? Imagina a grávida, eu não consigo nem imaginar o sacrifício que ela passou naquela trajetória ali. Mas veja só, que mulher valorosa. Ela não rejeitou, ela entendeu o chamamento ali, foi com seu marido. E lá em Belém, da Judéia, quando que ela podia imaginar que lá naquele momento foi o momento que ela começou a sentir as contrações para ter um bebê? E lá José não conseguiu lugar nenhum, não tinha pousada, não tinha nada que pudesse recebê-lo ali, não tinha onde colocá-la. Ela jamais podia imaginar que ela ia estar dentro de uma manjedoura ali, junto com animais, né? Sem ter uma parteira, sem ter um médico, alguém para assessorá-la naquele momento tão sublime na vida de uma mulher, em um momento difícil, que às vezes algumas até morrem ali durante o parto. E quem estava com ela ali? Somente José, e com certeza Deus estava presente naquele momento. E ali, irmãos, naquela manjedoura, né, de uma forma humilde, até humilhante, né, Maria acabou dando a luz a Jesus, né? Eu posso imaginar que humilhação para um momento tão sublime na vida de uma mulher, irmãos. Mas ela foi forte e ali o Senhor honrou, né, e abençoou ela tremendamente. Teve outros momentos, tantos riscos e dificuldades que ela passou. Veja só, irmãos, quando a gente assume um projeto, né, precisa ter em mente os riscos, né, e sacrifícios que todo projeto traz em si. Mas isso não é motivo para a gente abortar um projeto, desistir. Quando o projeto é de Deus, nós temos a garantia de que Deus vai estar ali conosco, que vai nos sustentar e a presença dele vai ser real durante todo o momento. Veja só outro sacrifício que ela passou, né? Que risco, irmãos. Ela precisou fugir, Jesus ainda recém-nascido, bebezinho ali, tem que fugir para o Egito, porque Herodes, né, queria matar Jesus. Quando soube que nasceu um rei ali, ele perdeu a posição dele, descobre que está esse menino, vão matar, e matou muita criança, ele morreu ali. E ele estava caçando Jesus. E o anjo ele avisou e ela foi com o Senhor. Veja como é que Deus tomou cuidado de nos guiar durante todo o momento que nós estamos envolvidos nos seus projetos. E acabou ela fugindo para o Egito. Olha que sacrifício, para um lugar distante e ali sem ter conhecimento. Como é que ela iria viver? E lá ficou até Herodes morrer. Você pode imaginar que luta foi para ela? E ela não reclamou em momento nenhum. A Bíblia não registra uma reclamação de Maria, não registra nada. Mas esses não foram os maiores sacrifícios. O maior sacrifício na vida de Maria ainda estava por vir ainda. É quando você vê Maria ao pé da cruz. Ela ali vendo o seu filho sendo crucificado. Meu Deus, que dor ela deve ter sentido. Que sofrimento Maria passou naquele momento ali. Meu Deus amado. Olha, irmãos, eu não consigo imaginar a dor que essa mãe ali sentiu naquele momento. Veja, irmãos, nós precisamos ter em mente que todo projeto, né, tem seus riscos e seus sacrifícios, mas não é motivo para a gente desanimar não, né? Porque Deus vai estar conosco durante todos esses momentos. A gente olha para essa realidade para nos dizer o seguinte: o Senhor vai estar comigo.
e eu não vou ter medo, eu preciso confiar que o Senhor vai me guiar todos os momentos. Ou seja, igreja, todo projeto tem seus riscos e Deus sabe disso. Deus sabe perfeitamente bem desses riscos. E para isso, irmãos, Deus tem um galardão muito especial para aqueles que se envolvem em seus projetos, né? Aqueles que trabalham para o Senhor não ficarão de receber o seu prêmio. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Ele diz: cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então, esses são os pontos que eu queria trazer para a nossa reflexão, que me chamam a atenção quando a gente decide se submeter à vontade de Deus. A gente precisa ter isso em mente e não temer. Então, após você ouvir essa mensagem, eu faço a seguinte pergunta: será que você está disposto a se submeter à vontade de Deus? Reflita, pensa nisso, né? Então, se você tem esse desejo, então que você seja um servo ou uma serva, né? Como Maria foi, né? Dizendo: eis aqui a serva do Senhor. E você vai experimentar a presença de Deus nos momentos mais difíceis dessa caminhada servindo ao Senhor. Então não tenha medo, confia no Senhor, né? Igreja, que Deus nos ajude, né, a fazer uma entrega, né, que Deus nos ajude a darmos passo de fé, confiança e submissão à vontade de Deus na vida de cada um de nós. Deus tem planos para você, Deus tem projetos para você. Você precisa estar mais sensível à voz de Deus. Busca mais a presença de Deus, que no momento certo, né, você vai crescendo no Senhor. No momento certo, Deus vai direcionar o seu coração para os projetos que Ele tem para a sua vida, né? Então, só assim, fazendo uma entrega, né, se submetendo à vontade dEle, é que nós vamos conseguir realizar os projetos de Deus na nossa vida. Então, eu queria que você curvasse a cabeça. Então, essa é a reflexão, essa é a mensagem nesse dia, homenageando as mães, Maria, essa mãe tão especial, essa mãe que passou por tantas lutas, tantos sacrifícios para fazer a vontade de Deus e teve o privilégio, né, de ser chamada por Deus para a missão mais sublime que um ser humano poderia receber da parte de Deus. Então curve a sua cabeça agora, vamos estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos pela oportunidade de aprendermos mais um pouco da Tua Palavra, Deus. E eu peço, Deus, que o Espírito Santo nos ajude, Senhor, ó Deus, para que nós possamos nos submeter mais à Tua vontade, ó Deus, para que a gente entenda mais os Teus planos na nossa vida, Senhor. Portanto, Deus, e eu quero aproveitar, Deus, esta oportunidade, Deus, para te pedir que a Tua graça e a Tua unção, Senhor, elas sejam derramadas, Deus, sobre todo o Teu povo nesta hora, meu Deus, e em especial as mães, Senhor. Essa é a minha oração, Pai, porque eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.